No beiral da nau que o levava de volta da terra do pau-brasil, o frade franciscano André TV avistava, através de uma nevasca cerrada, a silhueta das praias e morros da costa norte da França naquele que foi um dos mais severos invernos das últimas eras. O ano era 1556, durante a chamada Pequena Idade do Gelo, com ondas de frio que chegavam a congelar os grandes rios no hemisfério norte, como o Sena em Paris, o Danúbio em Viena e o Tâmisa em Londres. A bordo da nau, TV sentia o frio cortar ainda mais que seria esperado. O corpo dele se recuperava de uma violenta doença tropical, possivelmente malária ou dengue, que acelerou o retorno dele da Baía de Guanabara, onde os franceses haviam estabelecido um forte para apoiar o comércio com os nativos, os Tupinambás. Entre as madeiras rangentes do convés e o vento gélido uivando nas velas, talvez TV sentisse saudade do calor carioca. Mesmo assim, estaria ansioso para aportar, pois no convés ele levava preciosidades para impressionar a corte francesa. Entre os presentes ao rei Henrique II, ele transportava um manto tupinambá deslumbrante, confeccionado com plumas vermelhas de guará. A peça usada pelos xamãs tupinambás era parecida com a que retornou da Dinamarca ao Brasil em 2024 e que virou notícia, talvez você tenha ouvido falar. TV também levava um belíssimo cocar de penas de tucano e um maracá, que é o chocalho cerimonial feito de cabaça com pedrinhas no interior fixada a um bastão. Ao aportar, o ambicioso frade foi recebido com pompa. Os artefatos exóticos encantaram a corte e deram credibilidade ao relato que ele produziria em seguida sobre o Novo Mundo. O livro As Singularidades da França Antártica, publicado em 1557, um ano após o retorno dele. O livro descreve a vida dos indígenas, mas é bem carregado de preconceito e sensacionalismo, mesmo para os padrões da época. Os indígenas eram, palavras dele, abre aspas, estranhíssimos povos selvagens, sem fé, sem lei, religião e nem civilização alguma, vivendo como animais irracionais, fecha aspas. TV incluiu no livro até gravuras que ele contratou, que ajudavam a tornar o texto mais crível. Não à toa, conseguiu o que queria. O livro foi mais um best-seller sobre o Brasil, quando os best-sellers eram um troço recente, ajudando a consolidar a visão distorcida dos europeus sobre o nosso país, o que ecoa até os dias de hoje. E ele ainda ganhou o prestigiado emprego de cosmógrafo do rei, numa época em que importantes decisões de Estado levavam em conta a leitura dos astros. As distorções de TV eram tão exageradas que já seus contemporâneos perceberam que tinha algo errado com os seus escritos. Ele foi contestado, por exemplo, por Jean Delery, outro francês que esteve no Brasil na mesma época e que parece ter tido uma experiência bem diferente com os nativos. Sendo protestante, Léry enfrentou dificuldades com o chefe da missão francesa, que era católico ferrenho. Só para localizar, aqueles eram tempos de guerras religiosas entre cristãos na Europa. Assim, Léry abandonou o forte dos seus conterrâneos, que era instalado na atual Ilha Villegagnon, onde hoje está o Aeroporto Santos Dumont, e passou 2 meses vivendo com os tupinambás num aldeamento próximo à Praia do Flamengo. Ele acabou conseguindo voltar à França em um navio avariado, em viagem demorada e dramática. Ele conta que, com a comida escassa, ele e os companheiros dele precisaram comer couro, os preciosos papagaios de altíssimo valor de venda e até lascas de pau-brasil. Já cogitavam tirar na sorte quem deles seria sacrificado para alimentar os outros. Quando finalmente avistaram a costa francesa, foi por pouco. 18 anos depois, para, segundo ele mesmo, fazer frente às mentiras contadas sobre o Brasil, ele decidiu escrever o seu relato.
Nos 2 meses em que viveu com os Tupinambás, Léry parece ter desenvolvido uma relação de admiração e respeito mútuo bem diferente do padrão da época, o que o levaria a fazer um relato mais equilibrado, em que destaca os costumes indígenas e até critica a hipocrisia dos seus conterrâneos. Por exemplo, sobre a nudez dos indígenas, ele diz, abre aspas, quero responder aos que dizem que a convivência com esses selvagens nus, principalmente entre as mulheres, incita a lascívia e a luxúria. Mas direi que, acerca do desejo pelas mulheres nuas, a nudez grosseira delas é muito menos atraente do que comumente imaginam. Os atavios, arrebiques, postiços, cabelos encrespados, golas de renda, anquinhas, sobressaias e outras bagatelas com que as francesas se enfeitam e de que jamais se fartam são causas de males incomparavelmente maiores do que a nudez habitual das Índias, as quais, entretanto, nada devem às outras quanto à formosura. Fecha aspas. Quanto ao ambicioso Frade TV, Léry o descreveu como refinado mentiroso e imprudente caluniador. Olha, essa dinâmica de mentidos e desmentidos entre esses 2 franceses exemplifica o emaranhado de informações contraditórias que nos chegam sobre aquela época. Ao longo dos séculos, diferentes historiadores fizeram interpretações variadas. Ainda assim, temos fontes em quantidade e qualidade raras para o período, sendo uma janela única, preciosa sobre um mundo tão diferente do nosso atual. Sendo assim, o que podemos afirmar sobre a vida dos nossos indígenas antes da invasão portuguesa? Como viveram particularmente os Tupinambás, um dos povos mais descritos pelos cronistas e protagonistas desta série. E como eles enxergavam o mundo após 10.000 anos de separação do resto da humanidade. É o tema deste episódio. Este é o Tormentas e Redemoinhos, o canal dos eventos épicos da nossa história contados de um jeito vibrante. Prepare-se para ser entretido. Esta é uma história com traições, alianças, grandes batalhas e um desfecho que você não vai acreditar. Quando eu terminar, você vai enxergar a sua história com outros olhos. Eu sou Victor Vável, autor de literatura, roteirista, diretor audiovisual e pesquisador. Receba as minhas boas-vindas. Antes de contar sobre a vida dos Tupinambás, quero falar mais um pouco sobre as fontes, por si só ajudam a iluminar o tema. Além de indícios arqueológicos que dão pistas sobre o mundo pré-colombiano, o que nos chega são basicamente relatos de europeus que escreveram o que viam ou diziam ver e que, como eu já mencionei, o fizeram de formas muitas vezes preconceituosas e contraditórias. A maioria das fontes são de religiosos, entre os poucos que sabiam escrever, ainda que fosse possível, e aconteceu, uma pessoa comum ditar a própria experiência para alguém que conhecesse as letras. 2 fontes importantes já mencionei, os franceses André TV e Jean de Léry, com seus ditos e desditos. Outra fonte de peso é o livro de Hans Staden, 2 viagens ao Brasil, que eu citei no episódio passado. Soldado alemão a serviço dos portugueses, Staden foi capturado pelos Tupinambás e viveu com eles por cerca de 9 meses, sob ameaça constante de ser comido. O próprio Staden explica como permaneceu tanto tempo como prisioneiro sem ser abatido. Astucioso, Staden se disse proveniente da França, nação aliada dos Tupinambás. Também alegou que o deus cristão faria adoecer quem ousasse comê-lo. Nesse tempo, conviveu com os indígenas, presenciou o ritual antropofágico, lutou junto de guerreiros tupinambás e até conversou cara a cara com o cacique Cunhambebe, o temido chefe tupinambá que chegou a incendiar a capital portuguesa na região. Eu vou contar essa história mais pra frente. Apesar do forte viés cristão, o testemunho de Hans Staden é considerado razoavelmente confiável, com detalhes condizentes com outros relatos. Outra fonte relevante é o livro do padre Fernão Cardim, Tratados da Terra e Gente do Brasil, escrito no final do século XVI.
Cardim fala de costumes, plantas medicinais, rituais e animais, trazendo uma visão descritiva daquele mundo. Por fim, temos um mar de cartas escritas por jesuítas nas trocas rotineiras entre as congregações pelo mundo. Esses textos são tesouros de informações, pois, embora carregados de julgamentos eurocêntricos, os padres tendiam a descrever situações e personagens do cotidiano, ainda que para detratá-los, assim como batalhas presenciadas entre os indígenas e entre indígenas e europeus. E a voz dos indígenas? Ao longo desta saga, tenha em mente que nenhuma fonte foi escrita ou ditada por um indígena. Tudo que sabemos deles vem de olhares externos. Por outro lado, mesmo com essa limitação, como já mencionei, é um volume de fontes surpreendente, por causa do fascínio europeu com o então chamado Novo Mundo. Tanto que relatos daqui rapidamente se tornavam best-sellers lá. Aliás, para mim, é justamente o que torna esta história tão especial. Temos uma janela única para uma cultura que floresceu isolada do resto do mundo por mais de 300 gerações. Olha, é difícil ter uma experiência maior de alteridade, ou seja, observar um outro mais diferente do que este. E, com todas as diferenças, as partes que soam familiares costumam ser ainda mais emocionantes, já que configuram pistas valiosas sobre quem somos. Então, e se enviássemos um emissário, alguém como eu ou você, para uma aldeia tupinambá antes da chegada dos europeus? O que ele veria? Digamos que chegue por canoa na hoje chamada Baía de Botafogo, atual zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O nosso emissário rema em direção à praia. Com o calor da tarde carioca, fios de suor escorrem pelo corpo, o cheiro de sal. Ao redor, a paisagem é grandiosa. Montanhas de pedra imponentes emergem com topos arredondados e flancos cobertos de mata. Uma geografia dramática que faz da região uma das mais belas do mundo. Ao longe, ele avista uma das famílias de baleias jubarte que habitaram a região até meados do século XIX. Levantando a vista, o nosso emissário acompanha uma revoada de centenas de guarás, aves de penugem vermelha magnífica como um redemoinho de sangue. Aquelas penas rubras eram as mais valorizadas pelos indígenas, usadas em variados enfeites e no famoso manto cerimonial. Por isso, podiam ser usadas como uma espécie de moeda de troca. Mas a visão mais impressionante está à frente. À medida que se aproxima da costa, o nosso emissário percebe sinais de ocupação humana por toda parte. A Mata Atlântica, alta e densa, se estende até onde a vista alcança, e em meio às folhagens dá para distinguir tetos de malocas por toda a extensão da Baía de Guanabara. Aqui e ali, colunas de fumaça sobem pelo ar, indicando fogueiras de cozinhar. É neste momento que ele percebe algo que desafia tudo o que aprendeu na escola. O Brasil pré-colombiano não era de ocupação esparsa, muito pelo contrário, a ocupação dos indígenas era tensa e vibrante. Veja, na margem da Baía de Guanabara havia pelo menos 32 aldeias, segundo contou Lerry. De que tamanho eram elas? Os relatos variam, mas permitem uma boa estimativa. O padre Diogo Jacome, ao descrever o interior do atual estado de São Paulo, mencionou aldeias com cerca de 400 habitantes. Já o padre Anchieta escreveu que os povoados tinham 6 ou 7 malocas, com 400 a 700 habitantes ao todo. Um número assim, segundo Staden, seria de uma aldeia pequena. Outros cronistas mencionaram povoados ainda maiores. Cruzando testemunhos assim, dá para dizer que os aldeamentos teriam 4 a 20 malocas, com população total de 400 a 4.500 habitantes. E essas aldeias não eram isoladas umas das outras. Só na Ilha do Governador, segundo o TV, havia 36 aldeias. Assim, numa região fértil e úmida como o Rio de Janeiro, as aldeias estariam a no máximo meia tarde de caminhada umas das outras.
Do alto da Pedra da Gávea ou do Pão de Açúcar, daria para avistar dúzias e mais dúzias de aldeias, as malocas despontando pelo arvoredo, as clareiras das praças centrais e das plantações, assim como as ondulações pela mata mostrando o serpentear dos rios e das trilhas que conectavam a região. Numa estimativa moderada, pelo menos 100 mil pessoas viviam em centenas de aldeias na área da atual capital carioca. Estas aldeias, em boa parte, seriam habitadas por parentes mútuos, já que as mulheres eram trocadas para se casar com homens de aldeias aliadas. Estendendo essa análise para o continente e levando em conta desertos e regiões semiáridas, seriam facilmente 10 a 15 milhões de pessoas. Para comparação, na Europa Ocidental havia cerca de 60 milhões de habitantes. Mas, se algumas aldeias tupinambás podem ter chegado a 8 até 10 mil habitantes, eram modestas perto das grandes metrópoles indígenas. A cidade de Tenochtitlan, sede do Império Azteca, possuía cerca de 300 mil habitantes, mais que Lisboa, Paris e Madrid juntas na época. E Cusco, capital dos Incas, era tão rica em ouro que é o que deve ter gerado as lendas sobre El Dorado, procurado por exploradores ao longo dos séculos. No Brasil, por suas peculiaridades, as aldeias densamente espalhadas não tinham o mesmo nível de urbanização. Ainda assim, formavam uma rede poderosa de comunidades interligadas com populações numerosas e complexidade cultural enorme. A canoa do nosso emissário se aproxima da margem da Baía de Botafogo e ele sente o leve impacto do casco contra a areia da praia. Ele salta para terra firme. Por perto, dúzias de canoas indígenas, as igaras, estão estacionadas próximas à linha da mata. São longas e esguias, talhadas a partir de troncos maciços, uma técnica ainda vista no litoral brasileiro. As menores igaras de pesca abrigariam uns 4 a 6 homens, mas algumas eram imensas, feitas de árvores ancestrais capazes de carregar talvez 40 a 60 guerreiros em expedições de combate, dispostos em fila dupla ao longo da embarcação e aptos a manobrar e a atirar flechas ao mesmo tempo. À frente, o nosso emissário avista a trilha que levava à aldeia Uruçumirim, uma das principais do povo tupinambá, localizada onde é hoje o Outeiro da Glória. Na mata, um passo após o outro, os pés afundam no chão fofo de folhas. O canto dos pássaros em quantidade e variedade surpreendentes, em boa parte sumidos hoje em dia. Acima, as copas das árvores são como um teto vivo filtrando raios de sol. A vegetação é diversa, uma característica que foi tema de repetidos relatos dos europeus, acostumados às florestas homogêneas no Velho Mundo. Com uma meia hora de caminhada, o nosso emissário avista a cerca de Varapaus, a caiçara, que protegia a aldeia Uruçumirim. A caiçara consistia em troncos altos, fincados lado a lado, rentes uns aos outros, formando uma barreira sólida. No topo, contra o sol da tarde, estão as silhuetas de alguns guerreiros, de pé na plataforma interna de combate, penas coloridas presas atrás das cabeças e braços, as peles pintadas em faixas e padrões geométricos de vermelho de urucum e preto de jenipapo, arcos e flechas nas mãos. Respirando fundo, o nosso emissário cruza o portal da aldeia. E ele percebe o próprio queixo perder sustentação. À frente estende-se um cenário vibrante. Nesta importante aldeia havia 15 malocas retangulares, algumas com mais de 30 metros de comprimento e feitas de madeira e palha, rodeando uma vasta praça central, a Ocara. Ali viveriam pelo menos 2 ou 3 mil pessoas, todas aparentadas entre si, embora é de se supor que em cada maloca estaria um grupo familiar menor. Pelas aberturas das malocas dá para ver que estão repletas de redes de dormir, balançando com a brisa do mar e algumas fogueiras de cozinhar.
Pela praça central, crianças, curumins, correm para lá e para cá. Alguns disparam pequenos arcos e flechas contra alvos pintados nas árvores. Outros se estapeiam, enquanto velhas ralham com os pequenos. Ali, um grupo de mulheres trabalha na produção de farinha de mandioca, num ritmo constante e quase fabril de ações em série, o que era ditado por uma cantoria alegre em que os sons das atividades ajudavam na toada. À sombra de uma árvore, homens, também cantando, fabricam flechas com a eficiência de uma linha de produção. Grupos pela praça também modelavam potes, fatiavam carne, trançavam balaios, consertavam telhados, pintavam os corpos uns dos outros, limpavam peixes e toda sorte de tarefas, sempre acompanhadas de música, para o pleno funcionamento daquela sociedade. Com uma cena assim, fica fácil entender o motivo, ou pelo menos um grande motivo, porque nós, humanos, desenvolvemos o gosto pela melodia e pelo ritmo. Muito antes dos shows de rock e dos ídolos pop, a música serviu para sincronizar o trabalho em grupo, o que ainda pode ser observado em sociedades tradicionais ao redor do mundo. Instrumentos musicais como flautas ou tambores estão entre os achados arqueológicos mais antigos da nossa espécie. Um mundo que, tal qual praticamente todas as sociedades ao longo de centenas de milhares de anos, não era regido por dinheiro, nem outro benefício individual que não o prestígio entre seus pares e a sensação de dever cumprido. Como eu sempre gosto de dizer, para compreender o mundo dos nativos do atual Sudeste brasileiro, assim como boa parte dos povos tradicionais pelo mundo, é crucial entender um ponto sem o qual nada mais faz sentido. E o ponto é este: eles viviam num mundo de fartura. Ou, por outro ponto de vista, era um mundo antes da escassez que nós vivemos. Esqueça aquelas cenas de filmes em que os antigos viviam mal, sujos, desdentados, esfomeados. Olha, com exceção de situações bem específicas, a realidade não podia estar mais longe disso. O padre Anchieta conta que, depois das cheias do então grandioso rio Tietê, restavam poças d'água lotadas de peixe, das quais os tupiniquins passavam meses se alimentando sem qualquer esforço. Se tem uma coisa que eles não eram, é sujo. Dos nossos nativos é que herdamos um dos traços culturais que talvez mais nos deem orgulho e que mais nos une como povo, do pobre ao rico, de norte ao sul, o hábito de tomar banho. Sobre os dentes, antes do açúcar, basicamente nem precisava ficar limpando. Os dentes simplesmente duravam, assim como vemos nos outros animais e que pode ser confirmado em fotografias antigas de comunidades antes do acesso ao açúcar. No mundo dos nativos, quando um casal decidia se casar, simplesmente ocupava um espaço disponível numa maloca. Quando era necessário, a aldeia se unia para fazer uma maloca nova. A comida era fácil e saudável. Ninguém temia o desemprego, a falta de abrigo, a fome ou o abandono na velhice. Olha, isso pode soar até estranho para nós que vivemos numa situação incrivelmente precária, ainda que cercados de tecnologia. Mas aquela realidade de fartura ainda hoje pode ser observada no mundo de muitos povos indígenas, ainda que estes não mais vivam nas terras mais férteis. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto com um indígena que havia saído pela primeira vez de suas terras para um evento, mal falando português, e ele expressou espanto ao ver, numa parada de beira de estrada, um brasileiro mexendo no lixo à procura de alimento. Para ele, que conhecia de ouvir falar sobre o mundo dos brancos, a cena era difícil de digerir. Mas seria muito, mas muito difícil para o nosso emissário explicar para um tupinambá que nunca tinha ouvido falar sobre a nossa vida que, na porta de um mercado cheio de comida, há pessoas passando fome, ou que idosos acabam desamparados no fim de suas vidas, que casais jovens não conseguem uma morada enquanto prédios inteiros permanecem vazios e, pasmem, não consideram ter filhos pela dificuldade de sustentá-los. Um tupinambá talvez nem acreditasse, achasse ser exagero, assim como você talvez imagine ser um certo exagero dizer que eles vivessem em fartura, mas é exatamente isso.
Outro ponto muitas vezes distorcido no nosso imaginário é quanto à expectativa de vida dos indígenas, assim como de pessoas no geral de eras anteriores à nossa. Além daquela ideia maluca de que as pessoas viviam mal, muitos pensam que, por isso, morriam bem jovens. Mas, tirando situações específicas, isso mais uma vez está longe de ser verdade. A expectativa de vida, se você perguntasse para alguém daquela época, talvez não fosse tão alta, porque as pessoas podiam sim morrer num acidente ou alguma situação repentina, como uma picada de cobra, uma infecção ou de parto. No entanto, se nenhuma fatalidade acontecesse, uma pessoa viveria sim até 60, 80, 100 anos, e isso foi amplamente observado por europeus aqui na época, que inclusive se espantavam com a saúde dos anciãos indígenas. Ou seja, os indígenas, ou os europeus, ou outras pessoas de eras anteriores podiam sim morrer cedo por falta dos recursos atuais de medicina. Claro que podiam, mas não porque vivessem mal, em constante carência. Sobre essa realidade, Léry registrou uma pérola de um ancião tupinambá. Disse o indígena ao francês, abre aspas, vocês são os grandes loucos, pois atravessam um mar com grandes incômodos, trabalham tanto a fim de amontoar riquezas para os filhos ou parentes. Ora, a terra que alimentou vocês não é suficiente para alimentar eles? Nós, aqui, também temos filhos, a quem amamos, mas, certos de que após a nossa morte a terra que nos nutriu os nutrirá, cá descansamos. Fecha aspas. E com essa deixa, aqui vai mais uma reflexão. Será que os nativos eram felizes? É uma questão subjetiva, mas pensa comigo, o que buscamos no nosso tempo livre? Sabe, quando ninguém paga você, mas você que paga para fazer. O que faz? A gente gosta de caminhar na natureza, pescar, ouvir os pássaros, tomar banho no riacho, fazer artesanato, pintar, cantar, mexer com as plantinhas. Percebe como tudo isso que fazemos por lazer era o dia a dia deles? São atividades que não são só prazerosas, elas de fato fazem bem para o corpo e a mente. Caminhar, por exemplo, reduz o estresse e melhora a circulação. Cantar libera hormônios que aliviam o estresse. Trabalhar com as mãos fortalece conexões neurais e relaxa a mente. Tudo isso é literalmente terapêutico. E era o que eles faziam no dia a dia. Fora que as pessoas viviam em família, unidas, trabalhavam juntas. Agora observe o nosso dia a dia. Sedentários, passamos horas e mais horas sentados ou de pé no transporte público. Cada vez mais obesos, ansiosos e com o sistema de recompensa interno desregulado pelas notificações online. A nossa alimentação é cheia de produtos químicos, dormimos pouco e estamos aflitos com o futuro. As famílias nunca foram tão pequenas e desagregadas. E então, será que eles eram felizes? Como eu disse, é subjetivo e eu não estou aqui para convencer ninguém de que o mundo lá era melhor ou pior, até porque não tem retorno. Eu, particularmente, sentiria falta de uma dipirona quando tenho dor de cabeça, principalmente na ressaca. O ponto aqui é entender que existia uma inteligência naquele mundo, um equilíbrio que funcionava, e talvez muito do que se perdeu não devesse ser perdido. Na aldeia Uruçumirim, a noite se aproxima e o nosso emissário é convidado para se sentar à grande fogueira no meio da praça central. É noite de conselho, pois chegou a notícia de que igaras tupiniquins, inimigos dos tupinambás, foram avistadas perto da Barra de Guaratiba, ao sul da Baía de Guanabara. Na Barra de Guaratiba há um imenso manguezal, onde, em algumas épocas do ano, naqueles tempos, revoadas de guará pousavam para se alimentar dos caranguejos. Aquela era uma região sagrada e de grande valor, e a chegada de inimigos não podia ser ignorada. Caciques de aldeias aliadas também vieram para discutir a situação. A fogueira foi montada com lenhas empilhadas até a cintura de um homem para um bom fogaréu. Numa extremidade da ocara, uma pilha de madeira do tamanho de um carro indica que a conversa poderia ser longa.
As labaredas lançam sombras dançantes nas malocas, iluminando os rostos pintados de vermelho e preto, os enfeites de pena nos braços e atrás das cabeças dos que chegam para se sentar. Muitos usam os açoiaba, espécie de turbante de penas, e os araçuaí, que é como um rabo de ave. Charutos grossos de tabaco começam a passar de mão em mão. O tabaco para os tupinambás era como um cafezinho em algumas partes do Brasil, inclusive aqui na minha Minas Gerais. Assim, entre os tupinambás, era considerado meio destemperado visitar alguém e já chegar falando a que veio antes de fumar. Primeiro fuma o seu tabaco, ou como acontece aqui na minha terra, primeiro toma o cafezinho. A fumaça dos charutos sobe para a noite. O xamã da aldeia começa a rodear o fogo. Coberto dos pés à cabeça do seu manto deslumbrante de penas de guará, a vestimenta brilha com as faíscas. O xamã anda de forma rítmica, mexendo o maracá com uma mão e vibra os chocalhos presos aos tornozelos e à cabeça. Flautas de osso de pássaro, conchas e tambores de couro de anta acompanham a toada. O xamã, então, começa a declamar uma das muitas histórias daquele povo, palavra por palavra, com exatidão, assim como os mais velhos se lembravam de ser feito desde crianças e como seus pais e avós diziam se lembrar. As histórias contadas como sempre. Essas histórias em volta da fogueira não eram apenas entretenimento, mas a própria memória daquele povo. E este é outro ponto crucial para entender a vida deles. Para pessoas como nós, acostumadas com o texto escrito, é difícil imaginar como era a vida numa sociedade oral. Às vezes as pessoas pensam que não haveria como guardar informações, já que tudo acabaria numa espécie de telefone sem fio e os dados iriam se perder muito rapidamente. Mas, lembre-se, as pessoas eram espertas e sabiam desse risco. Por isso havia um esforço enorme para as histórias continuarem as mesmas, palavra por palavra. Como era possível preservar as histórias ao longo das gerações? É simples, com recursos literários. Pense, na escola, quando precisou decorar os nomes dos planetas, o professor deve ter ensinado uma espécie de história, tipo, minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço, em que cada letra inicial representa a letra inicial de um planeta a partir do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o nosso ex-planeta Plutão. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Isso é útil para decorar a ordem dos planetas porque o nosso cérebro guarda a lógica entre as palavras, que só podem aparecer numa sequência específica. Minha avó tem muitas joias, não pode virar, joias tem minha muitas vó. A ordem das palavras é específica, por isso facilita a lembrança. Recursos como esse funcionam para dados simples, como a ordem dos planetas, mas também para informações sofisticadas, de modo que um xamã não decorava a receita de um remédio, ele aprendia uma história que ensinava a fazê-lo. Quando alguém levava uma aflição da mente ao curandeiro, ele contaria uma história cuja lição seria a chave para aquela dor. Para crianças não saírem ao léu de noite, ele contava histórias sobre monstros e espíritos travessos que rondavam a escuridão. Para as chamadas grandes questões humanas, o sábio teria narrativas que davam pistas sobre esses assuntos, sendo que artifícios como deuses, rimas e trechos cantados e dramatizados ajudavam a perpetuar cada fragmento do conhecimento. Exemplo disso são as histórias encontradas em várias culturas sobre os perigos do poder humano. Veja, eu poderia dizer que humanos precisam ter cuidado para não colocar em andamento processos sobre os quais não têm controle, que há um risco na nossa imaginação sem limites. Mas isso é vago, distante, vai ser esquecido. Por isso, xamãs gregos geraram a história de Ícaro, que criou asas de cera para voar, mas, ao tentar alcançar o sol, as asas derreteram e ele caiu para a morte. Sobre o mesmo tema, Mary Shelley criou a história do Dr. Frankenstein, que, ao tentar vencer a morte, criou um monstro. Goethe contou a história de um aprendiz de feiticeiro, que depois virou uma animação da Disney que dá ordem para uma vassoura levar água no seu lugar, mas não consegue interromper a magia e a vassoura causa um alagamento.
ou ainda o filme Exterminador do Futuro, sobre quando as máquinas que nós criamos se voltam contra nós. Todas essas histórias encapsulam uma verdade universal, percebida pelos mestres através das eras, que é o fato de que nós, humanos, somos muito mais poderosos do que sábios. Nas histórias estavam a sabedoria das gerações, a cura dos doentes, o alento para os aflitos, a coragem em tempos de guerra, a alegria em dia de festa. E aqueles que dominavam esse conhecimento gozavam de imenso prestígio. Há relatos de que, entre os tupinambás, ao chegar a notícia de que vinha um contador de histórias viajante, um caraíba, as pessoas corriam para cobrir de pétalas de flores a trilha por onde ele chegaria, e então preparavam um banquete para recebê-lo. Não só o caraíba talvez contasse histórias inéditas para o deleite da comunidade, mas talvez trouxesse conhecimento de terras distantes que poderia ser útil. Com tanto valor contido nas histórias, em algum momento as pessoas atribuíram poder às palavras em si, ditas numa ordem específica, dando origem a preces, encantamentos, invocações e pragas, um traço muito comum em diversas culturas, inclusive na nossa. Hoje, cercados de tantas histórias e tão contaminadas pela necessidade de elas gerarem dividendos, às vezes não percebemos que essa foi e continua sendo uma tecnologia crucial, brilhante e capaz de mover o mundo. A cultura tupinambá, numa jornada migratória que começou há dezenas de milhares de anos na África, tinha histórias transmitidas com tal empenho e há tanto tempo que hoje são identificadas com os mesmos dispositivos em continentes separados na última era glacial, ou seja, 10.000 anos antes. Exemplo disso é o mito do Deus do Trovão, chamado pelos nossos indígenas de Tupã, mas que aparece em várias versões pelo mundo mantendo a fonética do nome. Veja, temos Tupã, Tuno, Taranis, Tengri, Thor, Deus, Zeus, Deus e Deus, o dos cristãos. São todas divindades ligadas ao céu e ao trovão, com variações fonéticas nos nomes facilmente explicadas pela evolução natural das línguas. Frisando, os tupinambás estiveram separados do resto do mundo por 10.000 anos e preservaram essa que é uma das histórias mais antigas da humanidade. Os jesuítas, inclusive, percebendo isso, trataram de dizer aos nativos que Tupã era só mais um nome para o Deus cristão, para facilitar a catequização. Em carta, sem disfarçar o cinismo, o reverendo Nóbrega explica a prática. Abre aspas. Aos trovões, os indígenas chamam Tupã, que é como quem diz coisa divina. E assim, nós não temos outro vocábulo mais conveniente para trazê-los ao conhecimento de Deus que chamá-lo de Pai Tupã. Fecha aspas. Olha, é difícil saber o quanto o reverendo Nóbrega conhecia tudo isso que eu estou explicando, e é sabido que os católicos tinham a prática de se apossar de mitos locais para introduzir o cristianismo. Fizeram isso desde os primórdios. Mas, independente disso, Nóbrega, no mínimo, percebeu a similaridade entre as deidades e, ao alegar serem o mesmo Deus, acertou em cheio. Exemplos assim de histórias que atravessam os tempos são muitos e fascinantes. A mais antiga já identificada para o seu deleite é a do mito do dragão. Analisando os elementos dos mitos sobre dragões ao redor do mundo, é possível traçar uma rota de espalhamento caminhando de volta à origem, na África do Sul, há impressionantes 50.000 anos ou 1.600 gerações. Para explicar em detalhes esse estudo, teria que gravar uma série de episódios inteiras só sobre isso. Mas a conclusão dos estudiosos é que, sim, a história do dragão nos acompanha desde antes de sairmos da África. Claro, ela adquiriu versões, em alguns lugares os dragões voam, em outros, como o caso dos tupinambás, ele é uma besta aquática. Mesmo assim, o fato de um mito sobre essa serpente mágica ter sobrevivido com vários elementos similares mostra a grande capacidade de manutenção das histórias em uma cultura oral em pleno funcionamento.
Uma pequena parte desse vasto conhecimento da pré-história sobreviveu ao fim do mundo oral e foi eternizada pelos primeiros escribas. Por séculos, a Ilíada, com seus 15.000 versos, foi declamada por cantores gregos em volta da fogueira que a conheciam de cor, até ser passada para o papel por Homero, assim que ali surgiu a escrita. O Ramayana, com todos os seus 24.000 versos, o que dá 700 páginas num livro atual, também era declamado de cor pelos xamãs hindus até ser escrito. O mesmo aconteceu com o épico de Gilgamesh, com passagens bíblicas e muitas outras narrativas registradas no limiar de um dos grandes divisores de água da história, a escrita. Só por isso conhecemos em detalhe a mitologia grega, hindu, hebraica e tantas outras que nos fascinam e continuarão fascinando para sempre. Conhecimentos tão fortes que, tendo sido registrados, basearam religiões, são temas de estudo de filósofos através das eras e seguem gerando renda na bilheteria do cinema. Com os tupinambás não demos a sorte de ter um registro completo. O que resta são fragmentos deixados, no geral, por seus detratores, os padres. Mas então, o que sabemos sobre a mitologia tupinambá? Que tipo de história o nosso emissário ouviria ser declamada pelo xamã na fogueira? Para interpretar o emaranhado de testemunhos, talvez a melhor ajuda esteja no incrível Terra Sem Mal, de Hélène Clastre, a antropóloga francesa que é uma das maiores autoridades no assunto. Aqui vai um resumo com a minha pitada de sal. Para os tupinambás, o deus criador era Monã, entidade primordial. Para reger as coisas, Monã fez surgir deuses especialistas. Por exemplo, Tupã, o senhor do trovão, Anhangá, espírito travesso das matas, que seria identificado pelos padres como o diabo, assim como diversas entidades como Amanassi, senhora das chuvas, Aruanã, senhor da alegria, Caapora, senhor das matas e muitas outras para reger cada detalhe do mundo. Olha, apesar de interpretações anacrônicas que dão maior ou menor importância a um deus ou outro como uma hierarquia, é bom ter em mente que, do ponto de vista dos tupinambás, não havia uma relação de importância entre os deuses, nem havia a noção de ser preciso agradar esses deuses como acontece na nossa cultura. Ninguém fazia sacrifícios, pedidos ou se prostrava diante de alguma entidade. Como Clastre escreveu, e eu assino embaixo, abre aspas, não há nenhuma razão para se preferir Monã a Tupã ou este a aquele, na medida em que os indígenas não se preocupavam em venerar nenhum nem outro. Em outras palavras, não existia culto algum prestado à divindade nenhuma. Fecha aspas. Naquela cultura, se havia veneração, era aos antepassados. O padre Cardim garante que os tupis não tinham preocupação com recompensa ou castigo depois da vida, embora acreditassem na imortalidade das almas, que iam para um lugar chamado Terra Sem Mal, que eu mencionei no episódio passado. Diferente do paraíso cristão, a Terra Sem Mal, embora morada dos ancestrais, não ficava no céu ou em outro plano, outra dimensão. A Terra Sem Mal ficava além daquela montanha, depois daquele rio, como um lugar real aonde se podia ir e que os povos esperavam um dia encontrar. Não havia essa divisão entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, entre a magia e o mundo concreto. A Terra Sem Mal era um lugar para onde os antepassados iam. E o que tinha de diferente lá? Ora, as plantas produziam seus frutos por conta própria. As flechas, sozinhas, traziam a caça. Não havia morte. E as pessoas seguiam a dançar e a lutar, talvez com a beberagem servida pelo próprio Irim Magé, que primeiro desvendou os segredos das plantas. É curioso que, no caso da Terra Sem Mal, que parece ter uma relação tão clara com a ideia do paraíso cristão, os padres não tentaram se apossar dela como fizeram com outros aspectos da cultura tupinambá, como é o caso do Tupã, que eu já expliquei, na tentativa de convertê-los ao cristianismo.
Por que os jesuítas não se interessaram pela Terra Sem Mal? Olha, talvez porque na Terra Sem Mal havia bebedeira, danças, lutas, algo mais perto do, entre aspas, paraíso dos vikings, Valhalla, em que os guerreiros lutam durante o dia entre amigos e inimigos e banqueteiam e farreiam à noite. Ou do próprio Olímpio grego, em que os deuses se fartam de ambrosia e se embriagam de hidromel. A Terra Sem Mal, assim como outros mitos do pós-vida, talvez fosse pagão demais, feliz demais, dionísico demais para o gosto dos sacerdotes cristãos. Outro ponto importante é que, assim como não havia um outro plano em que a Terra Sem Mal existia, não havia separação aqui entre o concreto e o sagrado. Tudo era sagrado. Não havia ritual. Tudo era ritualizado. Cada detalhe do cotidiano tinha um significado. E eles acreditavam que os antepassados continuavam a viver entre nós. Por sinal, sobre as covas dos parentes mortos eram dispostas redes de dormir e se deixava oferenda de comida, pois em noite de lua cheia seus espíritos voltavam para descansar. Tal como diversas culturas, os fenômenos da natureza e da psicologia humana eram explicados por meio da presença de deuses. Assim como na Grécia, quando uma pessoa sentia sede de vingança, se dizia estar sob influência de Ares, o deus da guerra, ou na Idade Média, uma pessoa com muita raiva estaria possuída pelo demônio, assim mesmo, na cultura tupinambá, quando a pessoa estava com raiva, se imaginava estar sob influência das tiriricas, as senhoras do ódio. Já o herói que queria proteger o povo estava com as parajás, as senhoras da honra, do bem e da justiça. Mas, diferente do que temos na nossa cultura, as entidades tupinambás não eram personificadas como estamos acostumados. De certa forma, não eram deuses disso ou daquilo, como se, por exemplo, Tupã fosse um cara que controla os raios. Sob certo ponto de vista, Tupã era os raios. As parajás podem ser entendidas não como as senhoras da honra, do bem e da justiça, mas a própria honra, o bem e a justiça. Da mesma forma, Araci era a aurora que espantava a escuridão, que era a Anhangá, e Araci dava aviso da chegada diária de Guaraci, o sol. A irmã do sol era Yaci, a lua, que também era o amor dos amantes, a saudade e a coragem dos caçadores. Monã não era bem o Deus criador. Monã era a criação, ela mesma, a energia criativa. Cada um dos aspectos do mundo, seja o sol, a lua, os ventos, as chuvas, as plantas, os animais, as nossas emoções, eram regidos por uma entidade, ou eram a entidade, a própria magia manifestada. Mas, e aqui vem um grande mas, com a criação pronta, os humanos fizeram como sempre, ou seja, não se comportaram. E sim, aqui começa um mito de dilúvio. Aliás, não um, mas 2 dilúvios em sequência. Olha, nas fontes fica claro que os europeus perguntavam especificamente sobre o dilúvio aos nativos. Os europeus eram pessoas que acreditavam na literalidade bíblica, ou seja, que um dilúvio tinha mesmo coberto o planeta. Por isso, ficavam curiosos para saber se aqui os indígenas tinham alguma memória disso. Assim, embora a história a seguir seja fascinante, remontada a partir da análise de alguns relatos, é bom ter em mente que ela foi anotada não porque os tupinambás necessariamente achassem essa a história mais importante, ou porque não houvesse muitas outras, mas provavelmente porque foi para ela que se voltou a atenção dos europeus. Tudo começa, como eu citei, com a insatisfação de Monã, o deus criador, com os homens, sempre ingratos e insatisfeitos. Com isso, Tupã foi encarregado de devastar o mundo na forma de raios e trovões. A ira de Tupã foi tamanha que causou um incêndio enorme que destruía tudo. Desse cataclismo ainda sobrevivia um único homem, o sábio Irim Magé, conhecedor das plantas. Não querendo que até Irim Magé morresse, Monã decide salvar o mundo e mandou Tupã outra vez, mas agora na forma de chuva para apagar o fogo.
Mas Tupã choveu em tal abundância que não só findou os incêndios, como ainda formou os rios e os oceanos do mundo. Eis o primeiro dilúvio. Irim Magé, então, o único sobrevivente entre os homens, virou o grande patriarca da humanidade. Irim Magé, talvez curtindo a paz de ter menos gente por aí, partiu para desvendar as histórias sobre os segredos das plantas, as que eram boas para consumo, quais eram venenosas, quais abriam as portas da percepção para a magia, as que eram espremidas, secas ao sol, as que deviam ser umedecidas a vapor, quais podiam ser trituradas, as que se usavam para fechar feridas, baixar a febre, endurecer a virilidade dos homens e entomecer o sexo das mulheres. Cada um desses conhecimentos na forma de uma história que seria passada através das gerações. Um dos descendentes de Irim Magé, Sumé, se tornou um grande caraíba, sábio viajante, que ajudou a levar as histórias que aprendeu e as que ele próprio descobriu. As histórias de Sumé eram a chave para a arte do fogo, das leis e da convivência, e ele as contava para todos que tinham ouvidos para ouvir. Sumé teve 2 filhos, os poderosos guerreiros Tamendonari e Ariconte. Mas aqui começa uma história de ódio, pois os irmãos tinham temperamentos muito diferentes e não se gostavam. Numa discussão, Tamendonari bateu na terra com força, fazendo jorrar uma imensa fonte de água que se elevou acima das nuvens. Quando a água caiu, veio o segundo dilúvio. Os 2 irmãos, Tamendonari e Ariconte, correram para buscar suas respectivas esposas, escalaram as montanhas mais altas e ainda subiram em árvores lá no topo para se salvar da enxurrada. Desta nova catástrofe causada não pelos deuses, mas pelos homens, os 2 casais, cada um no alto de uma árvore, foram os únicos sobreviventes. Os 2 casais, então, deram origem a 2 povos distintos e que seriam inimigos. Sim, dali surgiram os Tupinambás, os nossos protagonistas, e os seus inimigos, os Tupiniquins. Talvez na fogueira fosse uma história como essa que o nosso emissário ouvia enquanto os chefes de Uruçumirim e de aldeias aliadas refletiam sobre o que fazer com a presença dos inimigos Tupiniquins na Barra de Guaratiba. E se você acha que a coisa vai esquentar, é porque vai mesmo. Como eram esses embates entre os indígenas? Que tipo de táticas usavam? E, quando capturavam uns aos outros, como era o ritual de comer gente? É o tema para o próximo episódio. Espero que você esteja saboreando essa história, assim como eu, com o trocadilho mais do que intencional. Eu peço a sua ajuda. Criar isto aqui é uma jornada incrível que eu faço com muito carinho, mas também dá muito trabalho e só faz sentido se mais pessoas embarcarem. Então, compartilhe, comente, mande para os amigos, leva instantes. Esta é só a primeira de muitas sagas que eu pretendo fazer e tenho certeza de que você vai gostar do que vem por aí. Vamos juntos resgatar a nossa história. Fica também o convite para conhecer os meus livros de literatura. Este foi o Tormentas e Redemoinhos, escrito, narrado e editado por mim, Victor Vável. Até a próxima!